Obrigado. Atos 7, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, Canaã, em que vós agora habitais. Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. 17. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. E o capítulo 23, versículo 1 e 2. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa hora. Reconhecemos que somos dependentes do Senhor e que precisamos de toda a assistência do Senhor. Porque de fato, Senhor, nós reconhecemos que esse momento é um momento tão especial na vida do Teu povo. Quando nós abrimos as Escrituras e o nosso coração, Senhor, nesta noite vem falar conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações. Dá-nos mais um pouco de revelação espiritual, mas também, Senhor, nos dê a coragem necessária que precisamos para viver uma vida de obediência a Ti. Porque o Senhor requer isso de nós. O Senhor tem requerido isso de nossas vidas, uma vida de maior resposta ao Senhor.
E tudo que nós mais desejamos, Senhor, é ser fiel à Tua voz. Tua voz que é poderosa, Tua voz que é majestosa, Tua voz que é realmente poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que podemos realmente pensar, Senhor. Se tão somente ela for acolhida no nosso coração. Nos dê, Senhor, um coração que acolhe a Tua voz. Nos dê, Senhor, precisamos. Não queremos de maneira nenhuma, Senhor, palavras de sabedoria humana. Queremos, sim, Senhor, ouvir a Tua voz. Tenha liberdade para falar conosco. Tenha liberdade para nos interromper, se esse for o caso. Tenha liberdade para impedir que venhamos a falar na energia da carne. Queremos, sim, Senhor, em tudo, sermos dirigidos e guiados pelo Teu santo e precioso Espírito, porque consideramos esse momento importante, Senhor, para a nossa carreira espiritual. Ajuda-nos em tudo, Senhor, porque precisamos da Tua assistência nesse momento. Em nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, a última vez que eu compartilhei com os irmãos, eu falei sobre esse chamado de Abraão e que o Senhor, Ele tinha um propósito muito definido na vida de Abraão. E o propósito do Senhor na vida de Abraão era levá-lo a um lugar, que é esse que nós terminamos aqui, no capítulo 23, que diz aqui, que é Hebrom, na terra de Canaã. Esse era o propósito de Deus na vida de Abraão, que Abraão aprendesse a viver uma vida de comunhão e de união com Ele, que Abraão aprendesse a morar no Senhor, que Abraão aprendesse a não perder essa vida de comunhão com o Senhor. Isso foi um progresso na vida dele até ele chegar nesse momento aqui. Ele teve que passar por muita coisa na vida dele. Começou, como nós vimos lá em Atos capítulo 7, começa em Ur. O Senhor tira ele daquele estado de trevas em que ele se encontrava, um estado de julgamento, de condenação, e o Senhor o coloca num outro estado, num estado de paz, de relacionamento com Ele. Isso é verdade porque o apóstolo Paulo vai dizer que Abraão foi justificado pela fé. Certo, irmãos? Assim como nós também fomos justificados pela fé, Abraão também foi justificado pela fé. Ou seja, ele foi tirado de um estado de condenação e foi colocado num outro estado, num estado de paz e de comunhão com Deus, para que agora ele pudesse crescer numa relação de comunhão e de amizade com Deus. Ou seja, Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, como nós lemos em Atos 7, e o colocou na terra de Canaã, porque ele tinha um propósito bem definido para Abraão. O chamado de Deus para Abraão era para que Abraão tivesse uma vida de comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele. E através dessa vida de intimidade, fosse cada vez mais crescendo, e ele aprendendo a permanecer nessa comunhão com o Senhor e sendo transformado pelo Senhor. E então, ele pudesse chegar nesse estágio aqui do versículo, aqui no capítulo 12, se os irmãos quiserem abrir de novo, no versículo 2. Aqui está um propósito de Deus secundário na vida de Abraão, porque o propósito primeiro para a vida de Abraão era uma vida de comunhão com o Senhor. Vamos deixar claro isso já para os irmãos. E depois, através dessa comunhão com o Senhor, ele chegasse a isso aqui: ser tu uma bênção. E aí no final do versículo 3, ele diz assim: em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Irmão, o Abraão de Gênesis 12 não era uma bênção. O Abraão de Gênesis 12, ele estava em Harã. Harã não era um lugar para Abraão. Abraão estava fora da vontade de Deus. Todas as vezes que nós estamos fora da vontade de Deus, nós nunca seremos uma bênção. Fora da vontade de Deus, é impossível ser uma bênção. E Abraão estava no momento inicial da sua jornada cristã. Ele estava aprendendo. Ele sai, ele respondeu ao Senhor, ele vai lá para Harã. Não era para ele ir para Harã. Ele foi para Harã porque o pai dele lhe conduziu a Harã. Então ele estava fora, ele pegou um atalho. E em Harã, segundo os estudiosos, não dá para precisar quanto tempo, mas ele passou muitos anos em Harã. Muitos anos, segundo alguns estudiosos. Muitos anos fora da vontade de Deus. E não era uma bênção. Quando ele sai de Harã, aqui, Gênesis 12, é o texto, e ele vem para a terra, ele vai chegar em Siquém. Um comentarista que eu li de Gênesis diz que Siquém é o centro geográfico da terra. Ele chegou exatamente no centro da terra. Ele estava no centro. Então, podemos dizer assim, ele estava no centro da vontade de Deus. Agora ele vai começar a crescer para se tornar uma bênção. Porque para nos tornarmos uma bênção, precisamos avançar. Porque se não avançarmos, não seremos uma bênção. Ele vai começar a crescer para ser uma bênção. E ele vai começar a avançar com o Senhor, porque ele levanta um altar, depois ele levanta um outro altar aqui em versículo 7, mas vem as crises. Vindo as crises, vem a crise espiritual, versículo... Você pode conferir aí, a crise espiritual, versículo 5, depois vem a crise financeira, versículo 10. Quando vem a crise, o que ele faz? Ele vai fugir para o Egito. Ninguém será uma bênção nas mãos do Senhor, fugindo na hora da crise. Essa é uma lição que todos nós temos que aprender. Mas como nós somos recorrentes nisso aqui. Como nós, quando estamos em crise, crises financeiras, crises espirituais, como nós fugimos para o Egito. E lá no Egito, que é o mundo, o Egito é o mundo, esse sistema mundano, diabólico. A gente está em crise, a gente está passando luta, problemas, dificuldades e corremos para o mundo. Corremos para tantas coisas que esse mundo nos oferece, muitas coisas. Desde uma televisão, a uma internet, a um shopping center, a tantas coisas, a um lazer errado, a relacionamentos errados, tantas coisas em nossa vida que nós recorremos, que nós buscamos quando nós estamos em crise, crise em casa, crise, porque nós passamos por crise, fugimos para o Egito. E lá então Abraão vai passar uma situação constrangedora, porque ele vai mentir, e quando nós estamos fora da presença do Senhor, quando nós estamos vivendo uma vida misturada, quase sempre nós estaremos envolvidos com linguagens enganosas, com mentiras, sejam essas mentiras declaradas, abertas, que são bem abertas, que nós sabemos as mais grosseiras, sejam as mentiras emocionais, tem mentira de todo tipo, não é? Porque ele estava fora da vontade de Deus. Parou, irmão. Parou. Escute, irmão e irmã. Todas as vezes que você fugir para o Egito, quando você estiver passando dificuldade, para o processo na tua vida. O processo só retomou quando Abraão voltou para o ponto em que ele estava entre Betel e Ai. Aí começou a jornada. E aí ele continua progredindo, e ele vai progredir bem agora, porque ele aprendeu algo do Senhor, e aí então ele vai se separar de Ló. O Senhor vai promover uma situação, ele se separa de Ló. E aí você vê o contraste muito claro entre Ló e Abraão. Porque quando eles vão se separar, o Abraão vai chegar para Ló e vai dizer assim: Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Se você vai para lá, eu vou para cá. Se você vai para cá, eu vou para lá. Olha, irmão, como ele já ganhou algo do Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos crescendo com o Senhor, uma das primeiras coisas que vai aparecer na nossa vida, a gente começa a parar de decidir.
a gente para de decidir. Essas histórias nossas que nós temos, e a gente gosta de decidir. Quando a gente está em problema, então, aí a gente já acha. Eu acho, eu penso, né? A gente é assim. Porque a gente tem bagagem, e ninguém vive sem bagagem, né? Ninguém vive. Ninguém vive sem entendimento. Ninguém vive. Mas o Senhor, Ele diz assim, em Provérbios capítulo 3, aquele texto tão maravilhoso, né? Que Ele fala do bendito homem que não se estriba no seu próprio entendimento, mas que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Isso, irmão, é não decidir mais. Quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, nós não decidimos mais. Acabou toda decisão na nossa vida. Nós, quando estamos em situações em que temos que decidir, nós paramos diante do nosso Deus e dizemos ao nosso Deus: o Senhor fala. O Senhor usa a tua palavra, o Senhor usa os irmãos, o Senhor usa as circunstâncias, o Senhor usa muitas coisas. O Senhor vai falar comigo. Eu vou esperar no Senhor até o Senhor falar comigo, e então eu vou decidir. Se nós aplicássemos esse princípio tão simples na nossa vida, nós teríamos menos problemas. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, irmãos e irmãs, é que nós não aprendemos essa liçãozinha tão simples e tão difícil de não decidir mais, para que possamos avançar. Porque se nós decidimos na carne, nós vamos avançar na carne. Parou o processo, irmão. Até você reconhecer que você errou, voltar atrás, e às vezes tem que ir na pessoa, às vezes tem que pedir perdão, às vezes tem que reparar certos erros. É um processo difícil e penoso para as nossas vidas, quando nós decidimos andar sério com Deus. Quando nós decidimos andar com seriedade com Deus, vai mudar muita coisa na nossa vida, irmãos. Especialmente essa questão das decisões. Abraão aprendeu, ele disse para Ló: decida, Ló. E Ló, a hora que foi decidir, não vamos nos deter nisso, mas ele olhou para as campinas do Jordão e ele pensou assim: bom, eu tenho muito gado. As campinas são o essencial para o meu gado. Então ele decidiu para onde? Para o lado do pasto. E ele foi, a Bíblia diz assim, que ele foi armando. Um comentarista cristão de Gênesis, ele diz assim: Abraão foi rolando morro abaixo até cair em Sodoma. E ele não entrou em Sodoma do nada. Ele viu algo em Sodoma que encantou os olhos dele. Sabe o que Ló viu? Uma outra hora eu gostaria de tocar nesse assunto com os irmãos, sobre Ló. Mas ele viu algo em Sodoma. Sabe o que ele viu em Sodoma? A Bíblia diz o que ele viu. Ele viu prosperidade financeira e ele viu fartura. Duas coisas que enchem os olhos do ser humano: prosperidade financeira e fartura. E a Bíblia coloca essas duas coisas como sendo pecados dentro da cidade de Sodoma. E aí Ló foi para aquele lado. E Abraão, ele também decidiu. Para onde ele decidiu ir? Você viu aqui, ele foi para Hebrom. E ali ele levantou um altar em Hebrom. O que é Hebrom? Comunhão. Ele aprofundou mais a sua comunhão com o Senhor. E ele foi aprofundando, irmão, a sua comunhão com o Senhor. Fato que ele foi tendo muitas falhas na sua vida. Vamos passar um pouco rápido por isso aqui. Mas aí ele chegou no capítulo 18. No capítulo 18 de Gênesis, ele está de novo em Hebrom, porque ele dá uma saída e volta de novo para Hebrom. E quando ele está ali em Hebrom, no capítulo 18, o Senhor vai aparecer para ele, um novo encontro para ele. E nesse encontro, só quero destacar isso para os irmãos. Ele chega, quando ele vê que é o Senhor com aqueles dois anjos, ele fica maravilhado e ele diz assim: Senhor, fica aqui comigo, não passas adiante do teu servo. E aí o Senhor diz assim para ele: sim, vamos ficar aqui. Ele, vamos fazer isso, isso e isso. Ele fala para o Senhor que ele vai preparar um monte de coisa para o Senhor, e o Senhor diz assim para ele: vai e faz tudo como você está dizendo. Que texto lindo aquele, irmão. E aí o Senhor senta, ele traz água. Você já imaginou, irmão, o nosso Senhor lavando os seus pés nas águas que o Abraão trouxe para ele? O Abraão traz um pão, ele chega para Sara e fala assim: Sara, anda, capricha, nós temos umas visitas especiais aqui. Faz uma comida gostosa.
E eu vou correr agora falar com o meu servo para preparar um novilho tenro, um novilho gordo. Fazemos uma carne gostosa para ele. Vamos, Sara, vamos. E eles preparam aquela refeição e eles trazem para o Senhor. E diz que ele ficou, o texto diz assim, ele permaneceu em pé, debaixo de uma árvore, olhando o Senhor comer. Mas, irmão, se você olhar o Ló, o capítulo 19, o Senhor fica com ele e o Senhor manda os 2 anjos ir lá buscar Ló. E quando eles chegam naquela cidade, tão interessante aquilo, porque os anjos também são convidados por Ló para entrar na sua casa. Só que os anjos não querem entrar na casa de Ló. Ló era um justo irmão. Mas os anjos não querem entrar na casa de Ló. Os anjos falam assim, não, nós vamos ficar na praça. Você já imaginou isso, irmão? Eu queria que você pensasse nisso, porque isso tem falado no meu coração. Você já imaginou que o Senhor prefere ficar na praça de uma cidade corrompida e pervertida do que entrar na casa de alguns cristãos? Você já imaginou isso, irmão? Que em algumas casas a situação está tão difícil, tão complicada, que o nosso Senhor não tem prazer nessas casas? E que Ele prefere ficar no mundo. Irmão, o Senhor não tem prazer nenhum no mundo. Aliás, o nosso Senhor ficou na casa de Abraão, os anjos que não quiseram entrar. E a Bíblia diz assim, que Ló pressionou os anjos. Os anjos não entraram lá porque eles quiseram, não, eles foram pressionados. O texto lá diz que instou-lhes Ló. Ali quer dizer que os anjos foram pressionados por Ló para entrar na sua casa. Você já imaginou, irmão, que muitas vezes a situação de uma casa é tão delicada que o nosso Senhor não tem prazer nenhum nessa casa e o nosso Senhor quer ter prazer nas nossas casas. Só tem um jeito do nosso Senhor ter prazer nas nossas vidas e nas nossas casas. É nós trilharmos esse caminho que Abraão trilhou. Um caminho de crescimento espiritual. Do contrário, irmãos, nós viveremos vidas como Ló, justos, mas misturados, carnais, envolvidos em pecados de 30 anos. Você já imaginou, irmão, que nós podemos estar envolvidos com pecados de 30 anos na nossa vida? Nós nascemos de novo, nós nos convertemos, o Senhor falou conosco, andamos 30 anos com o Senhor, chegamos nessa etapa da nossa vida e nós estamos nos mesmos pecados que nós tínhamos quando começamos a caminhada com o Senhor. Isso é a experiência cristã normal? Não é a experiência cristã normal. A experiência cristã normal é que nós fôssemos crescendo e esses pecados fossem sendo vencidos em nossa vida, ou até, vamos dizer assim, que alguns pecados, eles vão sendo vencidos em parte, mas vão sendo vencidos. Cada vez o Senhor vai aprofundando mais a sua obra dentro de nós e esses pecados vão sendo tratados em nossa vida. Como, por exemplo, um pecado que é assim, amargura. Um outro pecado que é assim, ansiedade. Ansiedade é um pecado que, se você não tratar, ela vai se ramificando cada vez mais dentro de você. Se eu não lidar sério com a ansiedade do meu coração durante o meu dia, isso é trágico para a minha vida, porque ansiedade é pecado. Nós somos o povo convidado a passar o nosso dia, porque nós só temos aquele dia, sem ansiedade. Para isso, nós precisamos andar em comunhão e união com o nosso Deus. Temos que avançar com Ele. O Abraão avançou com o Senhor. E aí ele chega lá naquele capítulo 22. Quando ele chega no capítulo 22, antes desse capítulo 23 aqui, o 20, ele vai ter de novo uma experiência trágica. Ele vai para uma cidade chamada, um lugar lá chamado Gerar. De novo ele vai mentir. Olha, ele está no 20, com problemas. Problemas que ele estava já enfrentando no começo da sua carreira cristã. Mas vamos dizer assim, aqui o Senhor vai tratar finalmente aquele pecado na vida de Abraão. É como se aquele pecado fosse uma raiz. O Senhor começou a tratar e ficou um pedaço ainda lá embaixo. O Senhor diz, agora chegou a hora de tratar essa parte na vida dele. E aí o Senhor leva ele àquele lugar e vai tratar ele. E aí quando ele chega no capítulo 22, o Senhor aparece para ele e o Senhor diz assim para ele, agora você pega o seu filho que você tanto ama, e me apresente no altar. Ele não discute com o Senhor, ele não fala nada para o Senhor, ele simplesmente pega o filho
e leva. O menino tinha 33 anos de idade, segundo a tradição judaica. O Isaac naquele momento tinha 33 anos. Ele pega o Isaac e leva o Isaac, coloca o Isaac no altar e vai sacrificar Isaac. A Bíblia diz que no seu coração ele sacrificou o Isaac, embora o Senhor impediu que aquilo acontecesse. Mas o que nós vemos aqui na vida de Abraão? Abraão chegou a um estágio na vida dele em que ele pode ouvir do Senhor: você agora é uma bênção. Eu agora posso usar a tua casa. Eu agora posso usar a tua vida para abençoar as famílias da terra. Irmão, se nós não avançarmos com o Senhor, nós estamos nos iludindo. Nós estamos nos enganando. Se nós não formos tratando os nossos pecados na nossa carreira cristã, nós estamos nos enganando. Esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas. O desejo de Deus é que nós tratemos cada um dos pecados que Ele vai apontando para nós. Pergunto para você, irmão, qual é o pecado que o Senhor tem apontado na sua vida? Você tem respondido ao Senhor? Você tem experimentado arrependimento nesse pecado? Sim ou não? Para isso, você tem que andar com Ele. Quando o Senhor aparece para ele no capítulo 17, ele diz assim, capítulo 17, versículo 1. Dá uma olhadinha, nós não lemos esse texto, mas dá uma olhadinha, 17, 1. Olha só nesse versículo, que interessante. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Agora, olha o versículo 15 do capítulo 16. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, a serva, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. O versículo 16 diz que ele tem 86 anos, o versículo 17 diz que ele tem 99 anos. Quantos anos se passou de um versículo para o outro, irmãos? 13 anos. 13 anos porque ele tomou uma atitude errada. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso fala ao nosso coração. 13 anos porque ele tomou uma atitude na carne. Não era para ele ter tido filho com aquela mulher, a serva Agar, não era. Não era para ele ter feito aquilo, não era para ele ter anuído aquilo que a Sara propôs para ele. Não era, era para ele ter dito não. Mas ele fez o quê? Ele foi lá e teve aquele filho. Irmão, ele ficou 13 anos sem crescer na sua intimidade com Deus. Eu quero dizer isso para os irmãos. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Alguns de nós não têm uma vida de intimidade com Deus, não conhece. Uma vida de intimidade com Deus, não sabe o que é isso. Não sabe. Não conhece. É cristão, mas não conhece essa vida de intimidade com o Senhor, não sabe o que é ter essa vida de intimidade com o Senhor diariamente, não conhece isso. Por que não conhece? Porque ao longo de suas vidas foram decidindo segundo a carne. A carne bota a gente de molho, irmãos. Eu acho que nós precisamos ver isso aqui com muita clareza. Todos nós precisamos, porque o Senhor está num momento crucial com a comunidade. Essa tem sido a minha impressão. Essa tem sido a minha impressão, irmãos. O Senhor está falando conosco. O Senhor falou semana passada, o Senhor já tem falado em outras ocasiões, de que nós precisamos responder a Ele. Nós precisamos tomar atitudes e posturas mais sérias diante dEle. O Senhor tem falado isso conosco. O nosso Deus é um Deus que é zeloso por nós, Ele anseia por nós. E o que Ele anseia? Ele anseia por tudo em nós. Ele nos comprou, Ele nos quer por inteiro para Ele. E o nosso Deus não vai brincar conosco. A gente pode até brincar com Ele, mas Ele não vai brincar conosco, não.
Então ele passa 13 anos. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Que custa muito caro brincar com a nossa carne. Custa muito caro agir na carne. Custa, irmão, muito caro. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 13, se eu não estou enganado. Ele diz assim: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos... Irmão, você já pediu revelação ao Senhor desse texto? Eu acho que nós precisamos chegar a um momento da nossa vida, irmãos e irmãs. Nós precisamos chegar a um momento de nossa vida em que nós precisamos começar a pegar as Escrituras, dobrar o joelho e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E abra os meus olhos a respeito desse texto. Porque, irmão, você não conhece esse texto intelectualmente? Agora, quem de nós tem esse texto de Gálatas imprimido como fogo no coração? Porque você sabe o que é zombar de Deus? Zombar de Deus, e isso, irmão, todas as vezes acontece quando o Senhor fala conosco algo, quando o Senhor nos dá a revelação de algo e a gente continua fazendo do nosso jeito. Isso é zombar de Deus. Quantas vezes nós zombamos de Deus? O Senhor nos fala: meu filho, não é por aqui, é por aqui. Esse caminho que você está trilhando é um caminho mau. Se arrependa disso. Para com isso. Para de falar assim. Para de lidar com o dinheiro assim. Para de lidar com o seu lazer assim. Para de fazer isso. Esse tipo de coisa que você está fazendo não vai fazer bem para você. O Senhor fala de diversas maneiras conosco, irmãos. Mulher, não trate seu marido assim. Marido, não trate sua mulher assim. Quantas vezes? Aí a gente, sabe o que a gente faz para a gente tentar compensar essas coisas? A gente cria cursos e mais cursos de casamento, para ver se a gente resolve o problema dos casais. Irmão, sem desmerecer os cursos de casamento que você já fez e os livros que você já leu, já li muitos livros de casamento, de educação de filhos, sem desmerecer essas coisas, tem o seu lugar. Mas, irmãos, do que adianta nós termos todo esse cabedal de conhecimento se nós não praticamos as coisas mínimas que o Senhor nos fala? Não tem sentido, irmão. Se nós não começarmos a sermos mais sérios diante de Deus e começarmos a lidar e a tratar aqueles pecados que o Senhor está falando conosco com seriedade mesmo diante de Deus e empenho, porque se Ele falou ao nosso coração, Ele nos dá graça para nos empenharmos e lidarmos com essas coisas diante dEle. Se não há isso, irmão, nós podemos encher a nossa cabeça de todo conhecimento intelectual, podemos fazer todos os cursos possíveis, podemos encher a nossa mente da Bíblia do começo ao fim. Sim, podemos. Mas esse conhecimento não produz nada em nossa vida, a não ser condenação. A não ser mais culpa para nós. Ou arrogância, porque alguns de nós, quanto mais conhecem, mais arrogante fica. Amados irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que não pula lições. Ele é um Deus muito prático. Quando Ele fala, Ele está pensando na nossa vida, porque Ele tem um propósito. Ele mesmo. Nos trazer para mais perto dEle, nos fazer mais próximo dEle, nos aproximar mais dEle, e através dessa relação ir transformando as nossas vidas. Esse é o propósito dEle. Mas quantos de nós têm olhado para esse texto com seriedade, têm percebido a gravidade que é esse texto? Quando ele diz no versículo seguinte assim: porque aqueles que semeiam para a carne, da carne colherá a corrupção. Você já imaginou que todas as vezes que você semeia para a carne, você vai colher corrupção? Aí, irmão, se o Senhor revelasse para nós esse texto mesmo, a gente andaria com mais temor. A gente falaria menos, a gente brigaria menos, a gente iria decidir menos, a gente iria viver de uma maneira mais diferente. Porque nós gostamos de dizer que o nosso Deus é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. Mas o nosso Deus também, diz o livro aos Hebreus, Ele é um fogo consumidor. E Hebreus diz assim: sirvamos a Deus com temor e tremor, irmão. Sabe qual é o contexto que ele está dizendo ali? Segundo os estudiosos, o contexto ali, segundo os estudiosos, é quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Você sabia que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava tremendo? Porque ele sabia que se houvesse na vida dele algo não tratado, era o fim. Por isso que ele entrava cheio de sininho, porque o sacerdote que ficava no pano de trás,
ele ficava escutando. Se parasse de tocar o sininho, podia puxar. Porque se parou de tocar o sininho, o Senhor matou o sumo. Então ele entrava lá dentro tremendo, porque ele sabia, irmão, viver na presença de Deus não é algo... Nós não podemos banalizar isso, meus amados irmãos. Nós não podemos banalizar a vida cristã. Nós não podemos usar a graça para justificar os nossos pecados. Nós não podemos tornar a graça numa quarta pessoa da Trindade, porque ela não é. A graça não é uma pessoa. A graça está em Cristo Jesus. Como nós precisamos conhecer a graça em Cristo Jesus, porque se nós conhecemos a graça fora de Cristo, nós vamos ter problema. Nós vamos viver de maneira libertina e vamos justificar. E quantas justificativas nós podemos arrumar para os nossos pecados? Quantas justificativas nós podemos arrumar, por exemplo, a nossa falta de vida de comunhão com o Senhor? Muitas justificativas, como por exemplo, o fato de nós não termos tempo. Essa é uma das justificativas que nós arrumamos, não tenho tempo. Durante a minha semana, para ter uma vida, como o nosso irmão partilhou semana passada, uma vida mais regular de comunhão e intimidade com o Senhor. Uma das justificativas que nós usamos é, não tenho tempo, mas essa é uma justificativa que não serve diante de Deus. Nós arrumamos tempo para aquilo que nos dá prazer. Nós arrumamos tempo para muita coisa. Por que nós não arrumamos o tempo para o nosso Senhor se nós fomos chamados para Ele, para a intimidade, para a comunhão dEle? Porque é através dessa comunhão que nós temos com o nosso Senhor é que nós somos transformados. Sem essa comunhão com o nosso Senhor, nós não somos transformados. Nós não somos. Sem intimidade com Deus, nós não podemos ser transformados, porque nós somos transformados na intimidade com o nosso Senhor. Porque o Senhor está dizendo para Abraão, Abraão, depois de ele fazer aquele serviço dele, passar 13 anos afastado do Senhor, o Senhor aparece para ele e diz assim, Abraão, anda na minha presença. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Sabe o que quer dizer? Eu sou Deus Todo-Poderoso? No hebraico é El Shaddai. Shaddai, no hebraico, vem de uma palavra, de um substantivo, Shadi. Shadi é seio. Se você for traduzir essa expressão, eu sou Deus Todo-Poderoso, literalmente é, eu sou o Todo-Poderoso que tem seios. Essa é a expressão no original. Deus está dizendo, eu tenho seios, Abraão. Ele está dizendo para Abraão, vem mamar em mim. Ele está dizendo para Abraão, Abraão, você não precisa ir para o mundo. Você não precisa ir para a carne. Você não precisa ir para o pecado. Você não precisa ir para o ego. Você não precisa. Abraão, tudo que você precisa, mama em mim. Eu tenho para você. Eu sou o Deus todo suficiente. O que você carece, tem em mim. O que você precisa, tem em mim. Eu não preciso de você, Abraão, mas você precisa de mim. E se você andar na minha presença, se você andar comigo, você vai se alimentar de mim. E quem anda comigo é transformado. Porque essa é a ideia aqui. Há um princípio aqui por detrás, que foi muito bem expresso por Santo Agostinho. Quando ele disse assim, essa frase é de Santo Agostinho e que virou um ditado popular. Ele diz assim, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Só que quando Agostinho disse assim, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, ele não está dizendo que se você andar, por exemplo, com uma pessoa do seu trabalho, que não é cristã, você vai se tornar parecida com ela. Não, ele não está dizendo isso. Não é isso que Agostinho está dizendo. Agostinho está dizendo assim, quando nós andamos, temos um relacionamento profundo com uma pessoa, nós seremos influenciados por esse relacionamento. Por exemplo, uma mulher casada com um homem superficial. Essa mulher tende a ficar superficial. Claro, toda regra tem a sua exceção, obviamente. Mas há um princípio de influência. Deus nos criou como seres influenciáveis. Então, quando nós andamos com alguém de maneira profunda, nós vamos ser influenciados por aquela pessoa. E nós vamos influenciar aquela pessoa. O Senhor está dizendo para Abraão, Abraão, se você andar comigo, numa intimidade profunda comigo, você vai ser transformado por essa intimidade. Irmão, se nós andarmos com o nosso Deus, nós seremos transformados. Se nós não andarmos com o nosso Deus, nós ficaremos crianças. Com tudo que uma criança tem. Criança é birrenta, criança briga por seus brinquedinhos, criança não pode ouvir nada que já fica de bico,
não é? Criança desrespeita as pessoas com a maior naturalidade. Se nós não avançarmos com o nosso Deus, nós seremos crianças na fé. Mas o Senhor não tem isso para nós. O Senhor quer que a gente cresça, amadureça, progrida. E quem sabe chegar àquele estágio do apóstolo Paulo, né? Que lindo aquilo, não é, irmão? Quando ele diz assim, eu aprendi. Que coisa maravilhosa. Você quando lê aquele texto, você não tem uma inveja santa, não? Eu quando leio aquele texto, eu fico desejoso de viver isso na minha própria vida. Quando ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pergunto para os irmãos, onde é que ele aprendeu? Sabe onde ele aprendeu? Andando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele andava com o Senhor, ele ouvia o Senhor, acolhia a palavra do Senhor. E quando vinha circunstâncias, fossem quaisquer circunstâncias, fossem qualquer circunstância, o apóstolo Paulo acolhia aquela circunstância como vindo da mão do nosso Senhor. E aí o que acontecia com aquele homem? Ele crescia, ele avançava com o nosso Deus. Se esse foi o chamado de Deus para Abraão, chamá-lo para a intimidade com ele, e através dessa amizade espiritual, dessa comunhão com ele, ir transformando essa vida para fazer dele uma bênção. Paulo foi uma bênção, não foi? Através de Paulo, muitas famílias foram abençoadas. Nós sabemos disso. Mas será que esse é um chamado só para Abraão e para Paulo, ou esse é um chamado para todos aqueles que são cristãos? Eu penso que esse é um chamado para todos nós. Você quer ver? Vamos abrir um texto para a gente encerrar com esse texto. Abre em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Eu queria só destacar isso para os irmãos e mostrar que esse é um chamado para todos nós. E aí vamos encerrar. 1 Coríntios 1. Há muitos outros textos, irmãos. Muitos outros. Mas vamos destacar só esse aqui. 1 Coríntios 1. Esse texto de 1 Coríntios ele pode ser dividido em 3 partes. Todo ele. E ele pode ser dividido na palavra chamado. Ela vai aparecer a primeira vez no versículo 2. Ela diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Primeira vez que apareceu a palavra chamados. Então Paulo está dizendo assim, aqueles que foram santificados, agora tem um chamado, avançar para se tornar o que já são, santos. Chamados para serem santos. Aí no versículo 9, olha o que ele diz. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a... O que, irmão, que nós somos chamados? Fomos chamados à comunhão do seu Filho. Pergunta aos irmãos. Tem como ter comunhão sem conversa? Tem como ter comunhão sem relacionamento? Tem como ter comunhão sem tempo? Pensa no natural e aí você vai para o espiritual. Pensa se você consegue ter comunhão, você que é casado com a tua esposa, tendo 10 minutos com ela por dia. Só. Não. Você tem muito tempo com ela. E um casal precisa sentar, ter tempo de conversa, abrir coração e aquela coisa toda. Isso é comunhão. Comunhão é ter as coisas em comum. Não há como ter coisa em comum se não há conversa, diálogo, se não há tempo, se não há relacionamento. É impossível, irmãos. Você percebe? Que nós estamos, às vezes, vivendo a nossa vida para uma outra coisa. Porque você foi chamado para a comunhão do seu Filho, mas se você não está vivendo uma vida de comunhão com Ele, irmão, você está vivendo sem propósito. Vivendo sem propósito, você vai viver um frustrado. Escute bem o que eu vou dizer para você, irmão. Se você continuar, se nós continuarmos caminhando a nossa vida assim, sem comunhão com o nosso Senhor sério, você vai chegar lá, um determinado momento da sua vida, você vai, como cristão. Se você não é cristão, aí é outros 500. Mas se você realmente nasceu de novo, você vai chegar no momento da sua vida, escute bem, irmão, vai chegar esse dia em que você vai estar profundamente frustrado, profundamente decepcionado e com um vazio enorme dentro de você.
Porque vai chegar esse dia. Mesmo tendo sido um sucesso profissionalmente, mesmo tendo ganhado muito dinheiro nessa vida, mesmo com essas coisas. Porque eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você não foi chamado para ser um sucesso. Você não foi chamado para vencer nesse mundo. Você não foi. Se você é do Senhor, escute o que eu estou dizendo. Você não foi chamado para vencer no mundo. Você pode até vencer. Como consequência da sua comunhão com o Senhor. Você pode até vencer nesse mundo, ganhar dinheiro, progredir, prosperar, avançar na sua vida profissional, fazer os seus cursos e mais cursos, porque isso é o que está na cabeça de muitas pessoas, e cursos e mais cursos e mais cursos. É assim que o mundo vive, irmão. É assim que o mundo vive, cursos e mais cursos e mais cursos. Isso não acaba, irmão, isso nunca vai acabar. E depois que faz um, tem mais outro, aí tem mais outro, aí tem mais outro, e mais uma especialidade, mais uma especialidade e mais outra especialidade. Há alguma coisa errada nessas coisas em si? Não. Nada de errado. O errado está quando nós vivemos para estas coisas e não vivemos para o nosso chamado. O nosso chamado é para termos comunhão com o nosso Senhor. É para andarmos com o nosso Senhor. É para, quem sabe, irmão, começarmos a pensar nisso, mais com seriedade, e ver como nós começamos o nosso dia. Quem sabe até pensar na possibilidade de acordar um pouco mais cedo para ter um tempo com o seu Senhor. Nós levantamos cedo, atabalhoados, já saímos correndo para o trabalho, e aquela vida corrida e cheia de tropeços e mais tropeços. E vamos tomando decisão uma atrás da outra, e vamos falando uma coisa atrás da outra, e vamos vivendo a nossa vida, e vamos tocando a vida como um toque de boiada. E aí, se alguém fala alguma coisa assim para nós, nós falamos assim, é porque você tem tempo, você é pastor. Essa é a mentalidade do povo. Mas será que esse chamado é só para o irmão que tem de tempo integral, ou esse chamado é para todos nós? Será que não é para todos nós, amados irmãos? Será que não é para todos nós pensarmos na possibilidade de começarmos mais cedo o nosso dia, levantarmos um pouco mais cedo? Que hora que você começa às 6 horas? Bota 5 horas da manhã, amado irmão. Você não quer andar sério com Deus? Buscar o Senhor? Irmão, nós precisamos buscar o nosso Senhor. Nós precisamos andar mais seriamente com o nosso Deus, porque senão nós não vamos avançar. Nós não vamos progredir na nossa fé e viveremos as nossas vidas assim, anos após ano, do mesmo jeito. O nosso Senhor não quer isso. O nosso Senhor quer que cada um individualmente avance com Ele e coletivamente vamos avançar com o Senhor. Se nós avançarmos com o Senhor, amados irmãos, pense nisso. Como será maravilhosa a nossa reunião? Como será maravilhosa a nossa reunião se durante as nossas semanas estamos avançando, tratando dos nossos pecados, lidando com os pecados, com todos os pecados que o Senhor tem falado conosco, estamos lidando com seriedade aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegarmos aqui na reunião da ceia, irmão, como é que vai ser a nossa ceia? Irmão, vai ser maravilhosa. Como é que vai ser? O irmão Austin Spark, eu li um livro que um irmão deu para mim, do irmão Austin Spark, ele diz assim, que às vezes o pregador está no espírito, está vazando o Senhor, mas a comunidade está morta. O povo está morto, porque o povo não está vivendo com o Senhor. Ele fala, essa palavra fica sem ação no povo de Deus. Irmão, todos nós precisamos andar com o Senhor. Tratarmos isso com mais seriedade, porque fomos chamados para a comunhão. Aí ele diz no versículo, vamos só mais tocar mais esse ponto, versículo 26, ele diz assim, irmãos, olha a palavra que ele usa, reparai, preste atenção, olha a palavra que ele usa, preste atenção, pois na vossa, qual é a vossa vocação, irmão? Essa do versículo 9, essa é a nossa vocação. Nós somos chamados para a comunhão do seu Filho. Dizer, irmãos, pois, reparem nessa vocação. E aí ele vai falar assim, agora eu vou explicar um pouquinho mais para vocês a respeito dessa vocação. Eu vou mostrar para vocês onde é que essa vocação começou. Aí ele diz assim, visto que não foram muitos sábios, chamados muitos sábios, segundo a carne, visto que não foram
muitos poderosos chamados, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus não chamou muitos poderosos, mas Ele chamou as coisas loucas, as coisas humildes, as coisas desprezadas, as coisas que não são. Mas se você parar para prestar atenção aqui, estas coisas agora são. Está certo? Esses que não são, agora são. Agora são os eleitos de Deus. Agora são os escolhidos de Deus. Agora são os santificados de Deus. Agora são os purificados de Deus. Estes têm o privilégio de poder entrar no Santo dos Santos todos os dias. Aliás, irmãos, nosso maior privilégio é nem sair, é ficar ali, naquele lugar, na presença do Senhor. Quem sabe começar o seu dia ali e passar todo o seu dia andando com o Senhor. Se sair, trata o pecado, volta. Senhor, não quero sair da tua presença. Senhor, quero andar contigo hoje. Senhor, não quero agir na carne. Senhor, não quero ser um mundano. Senhor, eu quero ser para ti, porque eu fui chamado para ti. Eu quero viver para ti. Senhor, esse é meu coração. Irmão, através dessa relação de amizade cada vez mais crescente, crescente, crescente com o Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Porque não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios? Está aqui, né? Não, está no o livro 2 Coríntios capítulo 3, muito citado por nós, quando ele diz assim, que na presença do Senhor, vendo o seu rosto, contemplando a sua face, irmão, esse é o nosso privilégio. Você já imaginou que você, já estou encerrando, tá? Dentre os milhões, não sei quantas pessoas tem nesse mundo, mas dentre os milhões que existem nesse mundo que não conhecem o Senhor, você é um privilegiado, porque você pode entrar na presença dEle e contemplar a sua face. E você pode todos os dias dizer assim para Ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você pode pegar aquela circunstância tão difícil que você está passando, ao invés de você já sair decidindo, escolhendo, fazendo um monte de coisa, você pode pegar aquela circunstância e dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor disse que é para andar de acordo com a luz que eu recebi. Mas, Senhor, o meu coração diante de Ti é um só. Eu reconheço que não tenho toda a luz sobre essa situação, mas Tu tens toda a luz, porque Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Senhor, há mais alguma coisa nesse assunto que eu preciso saber para que eu possa decidir segundo o Teu coração? E enquanto o Senhor não falar comigo, Senhor, não dou um passo, como nós escutamos naquele maravilhoso congresso. Se Ele não for, eu não irei. Se Ele não colocar o seu pé, eu não coloco o meu. Senhor, eu não quero ir com os teus anjos, eu quero ir contigo. Se é aqui, Senhor, por mais difícil que seja essa situação, é aqui que o Senhor quer a minha vida. Por mais humilhante que seja essa situação, por mais terrível que seja essa situação, é aqui que o Senhor me quer, Senhor. Tu me darás a graça necessária para essa situação, mas eu andarei contigo. Se Tu fores, eu irei. Se Tu não fores, eu não irei. Ah, irmão, essa é uma vida que cresce. E quando nós estivermos reunidos na mesa do Senhor, você já imaginou esses irmãos que estão crescendo com o Senhor, levando a Deus a sério? O Espírito Santo tem cooperadores para partilhar o seu coração, para que esses irmãos vazem a vontade do Senhor, o prazer do Senhor,
a satisfação do Senhor nessa reunião da mesa. E quão rica será a nossa reunião da mesa, irmãos? Quão rica será todas as nossas reuniões se nós andarmos com seriedade com o nosso Deus. Se tão somente nós lidarmos com os nossos pecados, porque Ele tem falado conosco, irmão. Qual é o pecado que Deus tem pontuado na sua vida? Qual é o pecado que o Senhor tem pontuado para você? Amado irmão, vá aos pés dEle e diz: Senhor, o Senhor tem falado comigo. O Senhor me dá arrependimento para isso. Eu vou tratar esse pecado com seriedade. Não quero mais andar nisso. Irmão, que bênção vai ser para a sua vida. Só para a sua vida? Não. Para a comunidade. Porque a comunidade vai ser abençoada se todos nós andarmos com o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, esse é meu coração diante do Senhor. Esse era o meu encargo que eu queria compartilhar com os irmãos. Pegue essa palavra, vá aos pés do Senhor e peça ao Senhor que Ele te dê mais clareza e revelação sobre isso. Para que você não ande sem a clareza da vocação do seu chamamento. Porque é isso que Paulo diz. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento. Precisamos ter os nossos olhos abertos, irmãos. E para isto, precisamos clamar ao Senhor. Para que Ele nos dê essa revelação. Sim, Senhor, nós te agradecemos nesse momento. Senhor, colocamos a Tua palavra diante de Ti, Senhor. Sim, Senhor, o Senhor sabe do nosso desejo de avançarmos com o Senhor. E isso o Senhor tem falado conosco esses dias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a todos nós a respondermos a Tua voz. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Fala conosco, porque na Tua luz nós vemos a luz. Leva-nos aos Teus pés. Que possamos parar na Tua presença. E como diz o livro de Ageu, considerar o nosso passado diante do Senhor. Como temos vivido diante do Senhor. E que possamos lidar com mais seriedade com a Tua voz, Senhor. Para que possamos avançar com o Senhor. Te pedimos, te suplicamos, Senhor, continue falando conosco durante a semana. Continue ministrando ao nosso coração, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.